Mas você pode não estar fazendo essas coisas e ainda assim convicto de que está tudo bem. Essa provocação que a gente fez aqui nessa tarde é para você ser muito sincero, olhar a sua vida e dizer assim: ok, eu posso não estar fazendo essas coisas que eu considero profano. Não estou enchendo a cara, não estou indo em happy hour depois do trabalho, mas será que a minha atitude, o meu comportamento, a minha forma de lidar no trabalho, de viver na universidade, não estão sendo tão profanas quanto se eu estivesse em outros ambientes? Será que não tem aí disfarçado uma vida distante de Deus, né? É muito difícil a gente identificar isso em nós mesmos, que a gente inventa um monte de desculpa, né? Mas é uma análise sincera que nós precisamos fazer. Oi, pronto. Mais uma pergunta. Quando o trabalho desafia os preceitos bíblicos, como devo proceder? E como fazer o outro enxergar a partir da visão que foi passada hoje no nosso ambiente de trabalho? Sim. Todos nós sabemos que nossa submissão e obediência a um chefe, né, se dá através da Escritura. E aquilo que for além, claro que você tem a obrigação de rejeitar. E isso exige muita coragem de nós. E mais do que rejeitar ou negar fazer determinadas coisas, eu acho que a coragem maior está em dizer o porquê você não vai fazer aquilo. Porque às vezes pode dizer assim: isso aqui eu não faço, passa para o próximo. Aí você acha que, ok, sobrevivi essa, passei dessa provação, não pequei. Mas por que não deixar claro por que você não faz determinado tipo de coisa? Por que você não caminha com determinado tipo de gente? Por que você não fala, da sua boca não sai determinado tipo de palavreado? Por que não deixar isso claro, né? Ao ver a vida de Daniel, por exemplo, né, em meio à Babilônia, em um lugar completamente difícil de viver, e você percebe que todas as gerações tiveram suas dificuldades, né? Todas as gerações precisaram lidar com os desafios do seu tempo. Daniel decide firmemente não se contaminar. E eu amo essa palavra firmemente, porque é isso que a gente precisa. Convicção, ser firme nas nossas decisões. E aí, quando essas propostas vierem, quando quando tudo aquilo que vai de encontro à palavra estiver diante de nós, nós temos essa firme convicção, essa firme decisão de dizer não. E não porque isso vai de encontro à minha fé e ao meu Deus, né? Não porque eu sirvo a um Deus que é santo. Talvez você perca algumas coisas com isso. Talvez você, financeiramente, inclusive, se prejudique. Mas uma firme convicção, uma firme decisão, uma firme fé, entende que isso tem um preço. E você está disposto a pagar por esse preço, se você for um discípulo de Jesus. Eu acho que a última pergunta agora é no sentido em relação a comodismo, né? Creio que é um pecado, né? E como eu consigo separar contentamento de comodismo? Ok. Nós temos uma geração muito nem, né? É aquela geração que nem trabalha, nem estuda e quer ficar o dia inteiro no videogame. E isso é um mal. Como eu posso falar sem machucar alguém que está no nem, né? Estou medindo minhas palavras aqui. Deus te abençoe, mas você precisa mudar de vida, certo? Existe um perigo extremo, que é aquela pessoa que vive em busca da produtividade a todo custo. Tem outro livro maravilhoso ali do Alan Poe sobre produtividade também. Você está convidado a adquirir esse livro. Agora eu até esqueci a pergunta, qual é mesmo? Qual a diferença, né? Contentamento e comodismo, ok. Eu posso viver nem feliz da vida. Ninguém está me enchendo o saco, eu estou aqui, tenho comida, estou no videogame, não preciso pagar conta, não estou reclamando de nada, beleza. Mas será que isso é um contentamento? Contentamento é encontrar, biblicamente falando, é encontrar em Deus um coração agradecido. Contentamento
apesar de você fazer tudo que está ao seu alcance para ser produtivo, para ser estudioso, para ser um bom funcionário, ter adversidades, mas manter a sua esperança firme no Senhor. Isso é contentamento. Então, contentamento não é fugir dessas coisas, me trancar dentro de casa, então não vou ter contato com ninguém, não quero amizade com gente de igreja, porque gente de igreja dá trabalho, e se eu for para lá eu vou reclamar, vou pecar, vou ficar na minha, vou me isolar. Isso não é contentamento. Contentamento é encarar de frente o problema, e mesmo assim ter um coração grato. Contentamento é ir e olhar no olho aqui da adversidade, da dificuldade, e dizer, meu coração continua firme no Senhor, né? A minha esperança é o Senhor. Então esse é o contentamento que nós precisamos buscar. Perfeito, gente. Agora eu vou agradecer, né, o Marcos pela preleção, foi ótima. E convidar o Juan, né, que ele vai apresentar o próximo preletor e daremos continuidade às nossas programações. Pessoal, antes de chamarmos o Guilherme, o pastor Ronilson vai dar mais algumas instruções. Boa tarde, povo de Deus. Agora sim, que maravilha. Fomos extremamente instruídos, extremamente edificados, admoestados. Que coisa. Passaríamos a tarde inteira ouvindo o reverendo Marcos. Nós precisamos também ser instruídos pela instrumentalidade do reverendo Guilherme. E o subtema dele é excelente. Mas antes, preste bem atenção nessa postagem aí, por favor. Algumas postagens aí. Vejam, queridos. Graças a Deus, a Igreja Congregacional da Aliança, igreja também reformada, realizará também a conferência Reformados. Nos dias, tá aí, 18 e 19 de outubro de 2024. Esses são os preletores aqui da região mesmo, não é o próprio pastor Elton Pantaleão, se encontra ali. Por favor, guerreiro, fica de pé, por favor, guerreirão. Dê uma olhadinha para ele, é um santo de Deus, um parceiro nosso aqui, não é? Aquele ali, reverendo Luiz Ronilson, sou eu mesmo, esse que vos fala, não é? O terceiro, reverendo Arian Costa, um servo de Deus, pastor congregacional, ali de Juazeiro, precioso. E tem outro santo de Deus ali, reverendo Bruno Souza, ele está aí. Mas tem gente nova aqui, guerreiro, fica de pé também. Isso, é precioso também. E vai ser uma bênção. Qual é o tema aí? Não, toda a igreja, todo o povo. Oh, maravilha. Então procura lá no Instagram, não é? Conferência Reformados. Você pode também fazer sua inscrição. A inscrição é para ter um controle, gente, é necessário, tá bom? Vai ser uma bênção, vai ter livraria lá. Próximo, para não roubar o tempo do reverendo Guilherme, hein? Gente, a editora Genebra é da nossa região. Uma editora nova. E realizará, em 2025, a sua primeira conferência. Qual é o tema? A beleza do rei. A primeira conferência Genebra 2025. De 23 a 25 de maio de 2025, no Cine Teatro Univasso Petrolina. Já conhece esses santos de Deus aí, Allen Porto, Graconato, Renato Vagem e Toca Chique. Não é? Que coisa boa. E também o Paulo César, do grupo Logos. A editora está aí também com livraria. Você pode fazer já a sua inscrição. Só que essa conferência, ela requer não só inscrição, mas também pagamento. Isso é necessário, não é? O custo é um pouco alto. Ok? Não é nossa conferência no sentido de realizada por esta igreja, é a editora Genebra. Contudo, nós temos uma visão de reino. A catolicidade da igreja, ela não permite gueto denominacional. Já leram esse livro? A catolicidade da igreja? Extraordinário. Ela não permite denominacionalismos. Denominação, sim. Denominacionalismo, não. Beleza? Então aproveita, visita ali o stand da editora Genebra. Tem também a livraria Esperança, não é, Juan? A livraria Esperança. Por favor, a capital do Vale. Chegou a vez da capital do Vale.
Desculpa aí o Juazeirense. Quem é Juazeirense aí? Desculpa aí, guerreiro. Não é? A capital, chegou a vez da capital do Vale do São Francisco, Petrolina. Chegou a vez. Nós temos potencial também no Nordeste. Nós temos voz no Senhor e para a glória do... Então vamos que vamos. Deus é Deus e a igreja é dele. Seja ela presbiteriana, seja ela batista, seja ela congregacional, assembleiana. Todas as denominações que congregam as verdadeiras igrejas do Senhor. Dito isso, vamos ouvir agora o reverendo. Tem que dar um tempinho, né, Juan? 5 minutos para você beber água, para você comprar um livro. Beleza? Para tirar uma foto com os preletores. Isso é gostoso também. E tem lanche também. Está com fome? Tem cantina. Tira o dinheiro do bolso aí. E você coopera também com a conferência, né, gente? Tira o dinheiro do bolso aí. Você tira uma foto aí com os preletores. Gente, 5 minutos, hein? Que duro, hein? 5 minutos, mas é necessário. Dá tempo. Comer aí, tomar um refrigerante, comer um sanduíche. Deus nos abençoe. Mais uma palestra abençoada. Posso marcar? Luciano. Mais uma coisa, né? Depois já. Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
sofrer ao meu lado. Fraco estou. O Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado. Me fazem quem sou. Deus vivo que nos encontra. Tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer. Verdade que nos faz sonhar, depender da tua promessa, que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra. Tua cruz nos faz morrer, então viver em ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é poderoso. Ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor, pra sempre. Amém. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante. Na tua mesa o banquete do amor, que transporta e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor.
Vamos dar início à segunda palestra da tarde agora, com o Guilherme Amarino. Nós chamamos desde já aqui o reverendo Bruno Souza para fazer essa oração pelo pastor. Irmãos, já avisando também que a caixinha de perguntas para o pastor Guilherme já está disponível no Instagram, então os irmãos, durante a palestra, podem acessar para fazer perguntas no final também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer, ó Deus, reconhecer a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, que são derramadas, ó Deus, sobre a vida do Teu povo, a vida da Tua igreja constantemente. Nós glorificamos, ó Pai, nos alegramos por esse ajuntamento, por esse momento, ó Deus, em que desfrutamos da comunhão, da santa e bendita comunhão com o Senhor, uns com os outros, enquanto membros do Teu corpo, ó Pai, e nós de fato Te louvamos por isso. Queremos nesse momento rogar, ó Deus, a bênção do Senhor, Deus, sobre a vida do reverendo Guilherme. Nesse momento, ó Deus, o Senhor possa usá-lo como instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja honrado, ó Pai, a Tua palavra seja transmitida com fidelidade, ó Deus, à luz do tema que foi proposto, e que, de fato, nessa tarde haja edificação, ó Deus, para que possamos crescer e avançar, sermos moldados, ó Pai, pela revelação e pela verdade do Senhor. E que tudo, ó Deus, redunde em glória, louvor e honra ao Teu santo nome. Assim nós oramos, ó Pai, e fazemos isso no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa tarde. E aí? Tudo bem com vocês, gente? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nessa discussão tão importante. O Marcos abriu muito bem aquilo que o pastor Marcos falou. É um dilema da nossa vida, como estudamos e como trabalhamos, como encaramos uma faceta que talvez é muito do nosso tempo diário, semanal, dos nossos anos e do enfado e cansaço da vida. A ideia nossa dessa tarde agora é a gente discutir o que foi proposto, que é a liturgia da vida, ou uma vida diante de Deus, aquilo que os reformadores, a partir de Martinho Lutero, chamaram de coram Deo, diante de Deus, uma vida com o coração voltado ao Senhor, e ao mesmo tempo uma vida para a glória do Senhor. Isso é bem importante, isso nós discutimos muitas vezes, nós ouvimos sermões sobre isso, aula de escola dominical sobre isso, conversas nos nossos grupos pequenos sobre isso, você assiste palestras sobre isso, mas afinal, o que é de fato uma vida sobre os cuidados de Deus e sobre, de fato, o guiar diário do Espírito Santo? Reconhecer que toda a vida, desde os nossos momentos mais públicos até os momentos mais íntimos, estão diante de Deus, que toda a vida é um culto ao Senhor. Então daí eu faço a primeira pergunta para você, para começar a pensar sobre esse assunto. O que do domingo influencia a tua semana? E o que da tua semana é de fato trazido para o domingo? Como a tua semana você guarda até o domingo o culto do Senhor, esse momento em que a igreja se encontra, e o que o culto ao Senhor faz com a tua semana? Normalmente a área que eu mais estudo hoje é essa área do culto cristão e as suas implicações, não apenas para o que nós fazemos no tempo e no espaço dominicalmente, mas o que essa teologia litúrgica, teologia em torno da adoração bíblica, faz com a nossa vida como um todo, de implicações para como nós enxergamos o mundo, como nós entendemos a cosmovisão, o sistema de vida que vivemos, e também das implicações para a nossa jornada de maturidade, para tomar decisões com sabedoria. Isso é muito importante, isso vai para além de uma mera ordem do que a gente faz no domingo, também para além daquela frase que a gente ama dizer, não, porque o verdadeiro culto é um estilo de vida, e aí você nem vive o culto de domingo, nem vive a adoração a Deus durante a tua semana, você só gosta de uma frase para você usar de chaveirinho, e para você justificar a tua falta de piedade
tua falta de compromisso com Deus. A adoração, ela é muito mais do que uma ordem de atos devocionais que a gente realiza ou que a gente deixa de fazer. A adoração é de fato resumida em todos os nossos hábitos. Ela é provada nas nossas ações e ao mesmo tempo ela é escancarada no modo em que nós dividimos o nosso tempo. Então, para pensar o que é de fato a liturgia da vida, uma vida diante de Deus, corandeu, nós temos que entender o que a própria palavra nos fala sobre o novo sistema de vida que você e eu somos colocados quando existe uma nova vida em Cristo Jesus. Primeiro texto do dia, Romanos capítulo 12, talvez é o mais clássico de todos, quando o apóstolo Paulo, aos romanos, ele roga pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e esse é o culto racional, que a gente não viva conforme os padrões deste mundo, mas sejamos transformados pela renovação da mente, para que nós, de fato, sejamos capazes de compreender, qual que é o final do texto? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa sobre uma vida diante de Deus. Uma vida diante de Deus conhece a vontade do Senhor. Quantas e quantas vezes eu e você, diante de encruzilhadas da vida, diante de decisões que a gente tem que tomar, diante de coisas que a gente tem que fazer, nós muitas vezes ficamos assim, sem saber a vontade de Deus. E aí você fala assim para o seu amigo, para o seu pastor, para a pessoa do seu pequeno grupo, para a pessoa que está junto com você, você fala assim, mas eu não sei o que Deus quer. Será que Deus quer que eu vá para essa faculdade ou para aquela? Será que Deus quer que eu namore esse cara ou esse cara? Será que Deus quer que eu case agora ou depois? E aí você vive confuso. Mas ora, a Escritura Sagrada já nos dá tudo o que nos é necessário para conhecer e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se a gente fica confuso com isso, meu irmão, minha irmã, é irresponsabilidade nossa. Agora, uma boa compreensão do que é uma vida diante de Deus vai nos permitir, de fato, entender que a nossa vida cotidiana reflete o fato de estarmos diante de Deus, as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas decisões como um reflexo da nova realidade em Cristo Jesus que você e eu fomos colocados. Essa dimensão da graça permite que nas encruzilhadas da vida, nas grandes tomadas de decisões, nas grandes dúvidas em relação ao conhecimento, em relação à ciência, em relação a esses tempos e em relação à cultura, a gente possa de fato, firmados naquilo que Deus nos dá, e alguns vão chamar isso de cosmovisão cristã, firmados no sistema de vida que Deus nos lança e nos dá como dádiva, a gente vai conseguir se relacionar bem com o tempo, com a cultura, com os nossos hábitos e com os nossos amores. Sabe por quê? Porque você e eu somos homens e mulheres litúrgicos. Enquanto na liturgia cristã do culto você tem uma ordem, enquanto no culto nós temos uma liturgia, uma ordem de serviço, meu irmão e minha irmã, você é um ser litúrgico. Você é alguém que tem uma liturgia. Nós somos, como alguns chamam, homolitúrgicos. Homens litúrgicos, seres humanos que possuem liturgias, porque nós não apenas adoramos algo, mas nós somos formados de acordo com aquilo que nós adoramos. Já existiu um teólogo, J.K. Billy, que escreveu: você se torna aquilo que você adora. E um outro autor, J.K.A. Smith, que escreveu: você é aquilo que você ama. É uma compreensão bíblica de que o ser humano é alguém com sede, desejo de eternidade, com algo
tentar elaborar sobre o que é o imaginário da vida, sobre o que é essa boa vida, o que está para além do tempo e o que nos espera na eternidade. Veja, você e eu e todos os seres humanos são criaturas, animais litúrgicos, e nós adoramos aquilo que nós desejamos. Nós voltamos os nossos hábitos, os nossos anseios, os nossos sonhos diante do que nos é mais central, do que está no nosso coração. Agostinho chama isso de ordem dos amores. Todo tipo de hábitos ou a organização do nosso dia ou a liturgia do nosso dia molda a nossa adoração e, por consequência, a nossa adoração é onde os nossos amores estão, e onde os nossos amores estão é onde o norte da nossa vida, esse imaginário de boa vida, nos coloca e a direção que vamos tomar. Às vezes você diz: eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu amo a Cristo Jesus, eu amo servir a Ele, mas com os seus hábitos você o nega. Às vezes você diz: eu amo o Senhor Jesus e eu quero de fato vencer este pecado, vencer a letargia espiritual que eu estou, vencer a condição pecaminosa que eu estou, mas daí você observa a sua rotina e o tempo que você gasta e a maneira com que você organiza te diz que o teu Deus é outro. Essa reflexão é extremamente importante para nós, porque nós temos falsos deuses que concorrem com o Senhor em nosso próprio coração. João Calvino já disse: o ser humano o seu coração é uma fábrica de ídolos. Veja, enquanto nós, como o autor de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, já nos diz que Deus colocou no coração do homem o anseio, o desejo, a noção de eternidade, sem que este soubesse de fato o que é o tempo de Deus. Então essa noção faz você e eu sabermos que nós passamos, nós morremos, nós somos relva. A Escritura Sagrada fala isso o tempo todo. Você é uma neblina. E a gente lembra isso todos os dias. Não é só quando algum familiar, alguém próximo morre, não. Você já foi a algum enterro recentemente? E aí fica todo mundo comentando um do lado do outro assim: nossa, como a vida é breve, não é mesmo? Nós somos relva, não é mesmo? E de fato a gente pensa isso quando a gente está enterrando os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos queridos. Mas de fato a gente pensa isso todos os dias quando a gente dobra a cabeça no travesseiro. Porque você sabe que você não é o mesmo de ontem. E você sabe que amanhã você vai ser diferente. E você sabe que talvez você perdeu tempo demais em decisões ruins. E você sabe que talvez que você carrega memórias do seu passado, que você talvez desejaria voltar atrás para fazer tudo diferente. E você carrega uma culpa do passado. E ao mesmo tempo, quando você olha para o futuro e a instabilidade do que te espera, a ansiedade toma tamanha conta no teu coração, que você vive a planejar futuros distintos e diferentes. E isso devora o seu coração, o anseio pelo futuro. Porque você sabe que você não pode controlar o tempo. Por mais que você tente, por mais que você seja igual a ansiedade no Divertidamente 2 e tente controlar tudo com as várias probabilidades, você sabe que você não consegue dominar o tempo. E o ser humano é assim, vive na guerra contra o tempo, porque sabe que ele é passageiro, sabe que alguém precisa ensinar para nós o que é de fato contar os dias, porque a gente não tem essa habilidade. E sabendo disso, o ser humano, você e eu, sem Deus, vamos procurar uma maneira de controlar esse tempo. E talvez a maneira de tentar controlar esse tempo é se dedicando mais do que você deveria ao seu trabalho, adorando ao Deus do comércio, adorando ao Deus das redes sociais, adorando ao Deus dos relacionamentos, dos prazeres,
adorando ao Deus do conhecimento, da ciência, da tecnologia, adorando a vários outros tipos de deuses que têm as suas próprias liturgias, que têm as suas próprias rotinas, que tentam ensinar ao seu e ao meu coração uma série de regras e padrões de vida. A gente pode chamar isso talvez de cosmovisões. Uma série de outros sistemas de vida que são liturgias rivais, que concorrem à liturgia divina que Deus imprime em nosso coração. E é por isso que o ser humano é um adorador por natureza. A pergunta que muitas vezes nós temos que nos fazer quando nós somos confrontados com o conceito de corandeu é de fato não, eu estou fazendo o meu devocional direito? Eu estou orando? Eu estou frequentando todos os eventos da igreja? Não, mas de fato a pergunta que deve ficar ao nosso coração é: como eu estou gastando o meu tempo? Como eu estou vivendo a temporalidade nessa dádiva que Deus me deu, chamado hoje? Sabe por quê, meu irmão? O teu eu do passado é impossível que ele se relacione com Deus. O teu eu do futuro também. Porque o teu eu do passado já foi. Então, se você vive no teu passado, se você vive nas suas memórias, se você vive no dia de ontem, nos gloriosos dias do passado, meu irmão, eu tenho uma péssima notícia para te contar. Você não existe nesse tempo. Embora Deus seja de fato acima do tempo, você não foi feito no passado para viver ali. Tampouco você tentando viver no amanhã, se preocupando demasiadamente, estando toda hora preocupado com o dia de amanhã, planejando seus 5 anos no futuro, seus 10 anos no futuro, seus 20 anos no futuro, seus 30 anos no futuro, e vendo todas as probabilidades que isso pode acontecer. Meu irmão, minha irmã, uma péssima notícia para você: você não consegue sofrer todas as transformações necessárias para que as suas células estejam de fato iguais ao você do futuro. Você não consegue controlar a sua biologia o suficiente para você se transformar no seu eu do futuro. Quiçá transformar toda a cultura, a circunstância e as outras pessoas para você avançar lá. Você não existe no futuro. Qual é o tempo que você existe? O hoje. E é por isso que a Escritura Sagrada fala: no dia que se chama hoje, voltem os seus caminhos para o Senhor. E é por isso que a dádiva de Deus ao mundo, o grande presente de Deus ao mundo, ora só, é a eternidade que resolve tocar o presente, a nossa temporalidade. Não é à toa que dom e presente têm a mesma origem. Dom de Deus, o presente de Deus ao mundo, de fato é encontrado hoje, aqui e agora. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus falou que aquele que crê em mim não morre, mas já passou para a vida eterna. Desfruta de vida e vida em abundância. O que nós temos que fazer é refletir sobre o tempo e saber que o Senhor, Deus soberano sobre toda a criação e Senhor do tempo, procura ajustar o seu e o meu coração hoje, aqui e agora. Agora, como é que eu leio o meu coração? Enquanto a grande vida diante de Deus ajusta e procura me fazer viver no tempo que se chama hoje, eu preciso ter um tempo para ser corrigido no meu coração, porque é o coração o alvo da transformação de Deus. Muitas vezes nós queremos só uma vida intelectual, só uma vida, e a gente lê mal os textos que falam de um culto racional.
achando que é só eu me debruçar diante de todos os livros possíveis, diante de todo o conhecimento possível, e aí sim eu vou promover em mim mesmo a própria transformação. Não, Deus nos dá um coração novo. Deus nos tira do coração de pedra e nos transforma com um coração de carne. Essa é a Escritura Sagrada. O coração é o nosso problema, os amores é o nosso problema. Toda a ideia de Agostinho de Hipona, um bispo da igreja do século IV, é que Deus organiza o nosso coração e organiza os nossos amores. É isso que ele fala sobre ordo-amores. Você não é um cérebro no palito, você não é só ideias, você não é tão pouco só ações e desejos. Você, meu irmão e minha irmã, é um ser amante. São seus amores que decidem a tua vida. É isso que Deus está dizendo, porque no teu coração há essa direção litúrgica para adorar algo. E você adora aquilo que você ama. E aquilo que você ama é o objeto da adoração. Então, enquanto o nosso amor a Deus não for reestabelecido, regenerado pelo próprio Espírito do Senhor, enquanto isso não for corrigido, jamais conseguiremos mudar qualquer coisa na nossa vida. E agora, uma vez que o próprio Deus nos deu um coração novo, nós sabemos o que nos é necessário para redirecionar essa bússola. Veja, eu antes de estudar teologia, eu fiz um curso chamado geologia. Trocou só uma letra. E na geologia a gente tem algumas disciplinas que a gente tem que fazer mapeamentos de áreas grandes. Geologia é o estudo da terra, a gente estuda rochas, solo e por aí vai. E nessas viagens de campo que a gente tinha, de cerca de 15, 20 dias, mapeando uma área, nós éramos divididos em grupos de 4 e 5 pessoas, e aí vinha uma Kombi, pegava a gente na pousada que a gente ficava, e levava a gente 6 da manhã para o local onde a gente teria que mapear, um local cheio de fazendas e tudo mais, lá na região do interior de São Paulo. Todos os dias a gente ficava lá, das 6 às 6, nessa jornada, mapeando. E para mapear, nós tínhamos um mapa. Era uma época que não tinha tantas tecnologias de GPS ainda. Então, tinha um mapa que a gente imprimia e se guiava por ele. Um GPS físico, eu não sei quantos daqui já viram um daqueles GPS antigos mesmo, que dava só a altitude, longitude e latitude. E aí você sabia se colocar onde você estava no mapa. E uma bússola. Aquelas bússolas grandes. Só que tinha um detalhe sobre a bússola. Eu não sei se você sabe, mas o campo magnético da Terra, ele tem uma alteração. E todos os anos ele mexe um pouquinho. Então, o norte magnético da Terra, sempre em mudança, ele não bate exatamente com o norte dos mapas, o norte cartográfico. E aí você tem que exercer uma correção na bússola, de você colocar a compensação de 12, 13, 14, 15 graus, para que a bússola, ao apontar o norte, esteja de fato apontando o norte da onde o seu mapa diz. Então todos os dias a gente precisava, ao pegar uma bússola nova, ou a mesma bússola, conferir se essa bússola estava dizendo o norte de verdade. Que a gente precisava saber. Então teve um belo dia no meio do campo que eu, que era responsável por fazer essa correção, me esqueci de fazer isso. E a gente foi para o campo. Nós estávamos andando, entramos numa mata fechada, vimos um riacho ali, e riacho para geólogos é muito bom, porque a gente consegue ver mais afloramentos e mais formações rochosas, para a gente era muito bom. Fomos seguindo, só que era uma mata muito fechada, e a gente foi seguindo pelo mapa. E chegou uma hora que a gente viu, precisamos sair, e aqui do lado tem uma fazenda. No mapa estava lá, marcando, aqui do lado tem uma fazenda, vamos sair, e a gente vai encontrar. A gente, quando saiu, a gente percebeu que a gente estava uns 3 ou 4 quilômetros longe de onde a gente precisava estar. Por quê?
porque eu tinha esquecido de corrigir míseros 10 graus. 10 graus é isso aqui, ó, uma pequena correção. Quanto mais o nosso coração permanece desajustado, sem apontar para o Deus verdadeiro diante da glória de Deus, mais os nossos passos se distanciarão da vida para a qual Deus nos preparou. Ajustar o coração e atentar para o nosso coração, ou, para utilizar a linguagem do próprio apóstolo Paulo, nos vestir do novo homem, é de fato compreender que uma vida diante de Deus implica em todos os meus passos aqui nessa terra, e entender que eu preciso toda hora refletir o que ocupa mais os meus pensamentos, o que recebe mais a minha atenção, aonde está o verdadeiro norte da minha vida. Porque esse verdadeiro norte, o verdadeiro amor a Deus, irá reajustar a maneira como eu olho o trabalho, a maneira como eu olho o casamento, a maneira como eu olho os